Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero convidar a igreja para ler um texto na palavra do Senhor, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Alguns versículos 1, 2, 3 e também versículos 9 e 10. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Está escrito assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. O versículo 9 e o 10 está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Como é bom meditar na palavra de Deus, aprendê-la e ser guiado por ela. E neste ajuntamento santo que temos na casa do Senhor, além de orar, adorar a Deus, louvando o seu santo nome, também ouvimos a sua voz através da sua bendita palavra, aprendendo ela. O apóstolo Pedro, nesse capítulo, nesse texto aqui, nesse capítulo, ele começa aqui dando uma orientação, exortação àqueles irmãos estrangeiros e forasteiros que ali estavam, também os gentios convertidos, e ele já estava ali ensinando a palavra de Deus. E ele começa dizendo: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e inveja e todas as murmurações. Começa exortando, até porque todos nós precisamos da exortação divina. Nós estamos neste corpo de matéria carnal, com essa natureza que habita em nós, e ela sempre nos inclina para as coisas desta vida. E nessa inclinação precisamos sempre de estar sendo corrigidos, aprumados pela palavra de Deus. Isso é uma coisa comum a quem está vivo, que ele está dizendo aqui, mas que quando salvo na pessoa bendita de Jesus, estas práticas devem ser mortificadas. Por isso que ele diz aqui: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Aí no versículo 2, ele começa a falar sobre a maturidade cristã, o crescimento da vida cristã, espiritual, quando ele diz assim: desejai
afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. E com relação ao crescimento, à maturidade cristã, todos nós precisamos estar familiarizados com este assunto, porque é o nosso dia a dia. Ele fala aqui daqueles que foram gerados, e todos nós fomos gerados de novo. O próprio Pedro, ele diz aqui na primeira carta dele, no versículo 23, ele diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, quando se fala na maturidade cristã, logo a gente lembra que nós fomos gerados, nascemos de novo e em Cristo começamos uma nova vida. Jesus explicou isso a Nicodemos no capítulo 3 de João, quando falou sobre o nascimento da criatura humana, que Nicodemos não entendeu porque não conhecia as coisas espirituais, mas Jesus disse que era necessário ser gerado de novo, ser nascido de novo. Ele até perguntou: como é que pode a pessoa já velha nascer de novo? Vai voltar ao ventre da mãe? Foi quando Jesus explicou o nascimento, a geração em Cristo, a nova criatura. Quando Jesus diz: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. O vento assopra onde quer, e ouve-se a sua voz. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é nascido de Deus. Então, quando Pedro está aqui exortando e ensinando aos irmãos sobre o crescimento espiritual, sobre a maturidade cristã, falou sobre um assunto fundamental da nossa vida, até porque depois que nós nascemos de novo, fomos gerados, a nossa vida ela é composta de fases. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, se aperfeiçoando mais e mais, até ser dia perfeito. E quando a gente olha, você hoje está mais maduro espiritualmente de que quando você começou, de que quando você nasceu em Cristo. A Bíblia diz, Paulo disse, que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E quando ele fala do crescimento através do alimento, do leite racional não falsificado, aí a gente vê que ele compara o crescimento, as fases de um crescimento de uma criança, a juventude, a idade madura, a terceira idade, fases. Só que o crescimento deve ser, quando a criança nasce, vai se alimentando normalmente, ela vai crescendo de forma harmônica, proporcional à vida que ela vai vivendo aqui na terra. Aí ele comparou o nascimento físico, o crescimento físico da criança, ao lado espiritual da gente também. E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vê essa comparação. Efésios, no capítulo 4, e o versículo 15 e 16, a gente vê quando diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, tem muito a ver com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento espiritual, com o nosso amadurecimento em Cristo Jesus. Quando tanto Pedro pregou, ensinou aos gentios, como Paulo também. Temos uma expressão na palavra de Deus, aqui na primeira epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 11, quando ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Quando ele dá esse conselho aqui, dizendo aqui, sede perfeitos, esse perfeito aqui, claro que não é sem defeito, sem falha. Ele está falando aqui do amadurecimento cristão. Sede maduros, sede experimentados na fé. E quando a gente começa a meditar neste assunto e neste versículo, a gente vê que precisamos seguir nessa direção. Jesus não quer que a gente permaneça nos primeiros rudimentos sempre. É tanto que precisamos ir conhecendo Ele melhor, tendo experiência com Ele, recebendo as experiências, ficando mais aquele crente mais aperfeiçoado, mais maduro. E é isso que Pedro está orientando aqui. Interessante que o nosso crescimento se dá em fases, em acontecimentos que vai acontecendo no dia a dia da nossa vida. Por exemplo, o crente ele vai ficando mais maduro na proporção que ele vai tendo melhor conhecimento de Deus. Quando diz assim, melhor conhecimento de Deus, e a gente já não conhece Ele, quando aceitamos Jesus, passamos a conhecer mais. Mas Deus, a gente conhece mais Ele na proporção que anda na direção dEle. Um dia um irmão estava dando uma lição a uma criança e deu uma explicação tão simples, mas que objetiva. A criança disse: ô irmão, Deus é grande? Ele disse: é grande. Como é que a gente entende Deus? Que a gente pode perceber como é Deus? Aí ele disse assim: você está vendo aquela árvore frondosa? Tinha uma árvore frondosa longe. Ele disse: é pequena ou é grande? Aí ela disse: é pequena, estou quase não enxergando. Eu vou andar com você até a direção dela, e quando chegar lá, você vai entender mais ou menos o que é Deus. Aí foram andando na direção. Quando foi se aproximando da árvore, quando chegou debaixo da árvore, a criança de longe viu pequeno, mas de baixo ficou olhando para cima assim. Aí disse: como é Deus? Deus é assim. Quando a gente está longe, não vê muita coisa, não percebe muita coisa, mas na proporção que a gente vai se aproximando, aí começa a dizer como Paulo: profundidade das riquezas, tanto da ciência de Deus, como da sabedoria. Então, na proporção que nós vamos se aproximando de Deus, nós vamos amadurecendo espiritualmente, crescendo espiritualmente. A Bíblia Sagrada, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e o versículo 18, todos conhecem a expressão que ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Como estamos estudando, ainda tem uma referência, a Bíblia é uma referência em Oséias 6:3, conhecido texto da palavra de Deus. Interessante quando diz assim: conheçamos e prossigamos, 6:3, diz assim a palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Interessante. Jó 42:5, conhecido texto, aí diz, assim, ele dizendo: antes eu te conhecia pelo ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu não tinha essa experiência contigo, mas agora eu estou te conhecendo de verdade. Interessante é que quando o crente tem essa convicção, essa experiência pessoal com Deus, quando nós estamos falando a palavra de Deus, quando nós estamos estudando, quando nós estamos ouvindo, devemos ligar, claro, ao lado espiritual. Deus é uma pessoa, Deus é espírito, é vivo, e cada crente deve ter a sua experiência pessoal com Deus. Um crente que segue o Evangelho apenas por informação, apenas porque gosta, apenas porque o pai obriga, apenas porque a esposa quer ou o marido obriga, é diferente de um crente que tem uma experiência pessoal com Deus. A Bíblia Sagrada mostra que quando Paulo, em Damasco, conheceu Jesus verdadeiramente, ele conhecia Jesus de um jeito antes da estrada de Damasco. Mas na estrada de Damasco, ele teve a experiência pessoal com Deus. Ele ficou sabendo que realmente Deus não era um mito, Deus não era uma lenda, Deus não era um conto de alguns cristãos, Deus era realidade, porque bateu com ele. E ele disse: quem és, Senhor? Aí o Senhor disse lá em Atos 9: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Aí nós encontramos uma expressão bonita dele na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, quando ele diz assim: mas eu sei em quem tenho crido. Isso é convicção de experiência com Deus. Mas eu creio, eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso que o apóstolo Pedro está ensinando aqueles irmãos ali sobre a maturidade cristã. Por quê? Porque um crente que é maduro espiritual não é qualquer coisa que remove ele das convicções dele. Porque aqui você vai ser muitos ataques em casa, ataque na universidade, ataque no trabalho, ataque em todo canto. Mas se você tem a sua experiência com Deus, não, ela está falando assim, ele está falando assim, mas eu tive a minha experiência pessoal com Deus. Aí diz como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que o cristão ele vai crescendo espiritualmente. Falar nisso também uma coisa que amadurece a gente, que acompanha todos nós, além da experiência com Deus, ou as experiências, também tem aquele ato de provação que a gente vai crescendo, conhecendo Deus melhor,
nas provações. Romanos, é bom ler, Romanos 5, capítulo 5 e versículo de 1 a 5, está escrito assim na palavra de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos, aí ele vem, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É uma sequência de coisas. Interessante é que em Gênesis, no capítulo 41, versículos 51 e 52, falando de crescendo nas provações, nas dificuldades, José, quando estava de vitória, que Deus deu a ele 2 filhos, Manassés e Efraim. Interessante é que o nome ligou a situação dele, que ele passou lá no Egito de sofrimento. Foi Gênesis, no capítulo 41 e o versículo 52, aí diz assim. Interessante isso aqui. E o nome do segundo, 51, diz: e chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, Deus me fez na terra da minha aflição. Logo, entendemos que as provações faz o crente crescer espiritualmente e ficar mais maduro. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A palavra do Senhor nos mostra isso aqui, como quando estamos vendo aqui essa parte, que o sofrimento, as provações faz a gente crescer na maturidade, no conhecimento de Deus. Paulo disse: em tudo somos atribulados. É por isso que quando você passa pelas dificuldades, às vezes é uma dificuldade grande, que você pensa, não vou chegar do outro lado. Às vezes pensa que não vai chegar vivo. Aí você passa tanta experiência por ali, e quando chega do outro lado, já chega assado, cozinhado, moído, vivo. Porque Deus sabe preparar o barro. E o crente, ele fica mais maduro quando passa pelo processo das provações. Senão você não aguentaria nada, não cresceria em nada na sua vida cristã, espiritualmente. O crente que não cresce nesse aspecto aqui, fica aquele crente que fica como aquele menino novo chorão, dengoso, que só quer estar no braço da mãe. Qualquer coisa é chorando. Tem que estar com consolo na boca, a chupeta, a mamadeira, sem crescer. É por isso que Deus lhe amadurece nas provações. O crente maduro, ele não vive choramingando pelos cantos da parede. O crente maduro, ele não vive reclamando, murmurando. Por isso que ele diz aqui: deixando todas as murmurações, as invejas.
Porque Deus apertou a prensa, você gemeu, chegou do outro lado, e quando chega aqui, alguém está passando, você diz: eu passei por aí, tu vai passar também. A gente chega vivo. Deus me deu vitória aí. Quando eu passei aí de noite, Deus falou comigo. Deus me disse tal palavra: crescendo nas provações. Aí você que está aqui ouvindo a palavra de Deus, está passando por aquela prova que eu nem sei, nem ninguém aqui sabe, porque tem caminho que só Deus sabe. Ele coloca a gente por lá e ninguém sabe, só a gente geme sozinho, chora sozinho. Mas você veio ouvir nesta noite que Deus está fazendo você crescer, amadurecer. Como é bom o crente maduro diante de Deus, experimentado. Não é qualquer coisa que remove ele. Vai crescendo também. A palavra de Deus mostra aqui. Aí ele diz: se alimentando do leite racional. Interessante. Leite racional, ele diz aqui: não falsificado, para que por ele vades crescendo. A alimentação é fundamental no crescimento da criança, assim como Pedro diz que é fundamental no amadurecimento do crente, no crescimento do crente. Aí ele mostra aqui na palavra do Senhor, e nós vemos isso na Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus é alimento que nutre o nosso espírito, nutre a nossa alma. O Salmo 1, versículo 2 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o crente que tem prazer na palavra, tem prazer na lei do Senhor, naturalmente ele vai amadurecendo, porque a palavra de Deus é o leite não falsificado que faz o crente crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. A palavra de Deus também fala que a palavra é alimento, que não deixa o crente com fome. Você está aqui aprendendo, mas ao mesmo tempo você está alimentando-se. Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele diz: achando as tuas palavras, logo as comi, e ela foi para mim, foi alegria e gozo para o meu coração. Na proporção que você está aqui com a Bíblia aberta, acompanhando, aprendendo, também está se alimentando. É por isso que quando você escuta a palavra, medita, fica razoando o que o Espírito Santo está falando, daqui a pouco você sente aquela paz, você sente aquela direção, você sente aquele alívio, aquela alegria na alma. É o que a Bíblia diz. O profeta disse: achando as tuas palavras, logo as comi, e ela foi alegria e gozo para o meu coração. Louvado seja Deus para sempre. Aí, aqui nós vemos ainda na palavra do Senhor, quando ele fala do alimento que o crente deve se alimentar, o leite não falsificado, para que por ele possa ir crescendo. Interessante. Conviver com a palavra. Romanos 10, 8. Paulo diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo dá um conselho a Timóteo interessante, quando ele diz na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, não anotei essa referência, mas me lembrei dela agora, que Timóteo deve permanecer naquilo que ele aprendeu.
Isto. Diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Três, 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Aí diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, o crente, seja maduro, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso que a palavra de Deus é fundamental no nosso amadurecimento cristão. Louvado seja Deus para sempre. Agora, uma coisa interessante é que ele diz aqui o seguinte: o leite racional não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Porque a pessoa pode até se alimentar muito da palavra. Agora, tem que ter cuidado com o leite que toma. Porque se for falsificado, se for venenoso, em vez de você crescer, ficar com saúde, você vai ficar doente. Ao invés de você amadurecer, você vai ficar mais criança ainda. Por isso que ele diz assim: o leite não falsificado. E hoje a gente sabe que tem uma série de fontes de informações que se ensina a palavra de Deus, mas que a gente tem que ter cuidado para saber se o leite é puro ou se o leite é falsificado. Hoje é televisão, hoje é literaturas, hoje é mídias sociais, hoje é redes sociais, hoje é tanta informação que o crente precisa ter cuidado com o leite que toma. É por isso que você, sentado aqui, com a sua Bíblia aberta, você come com alegria, come sem medo, porque você vai comendo o leite racional não falsificado, que é a palavra de Deus. E quando você sai de um culto, que você aprende a palavra, você cresceu mais espiritualmente, ficou mais maduro. Porque no Salmo 119, o versículo 130 diz: a explicação, a explanação da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Ou seja, abre o seu entendimento, você fica enxergando as coisas melhor. Por isso que a Bíblia própria diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando o crente conhece a palavra de Deus, raramente ele come comida ruim, comida pão borolento, leite falsificado. Porque quando ele conhece a palavra de Deus, aí logo os olhos dele do entendimento vê que o leite não é puro. Quando vê um crente doente na vida espiritual, é sinal de que ele bebeu algum tipo de leite falsificado. Os irmãos sabem que tem aqui pai, tem mãe, sabe que tem leite que desarranja o intestino da criança. E se a gente não tiver cuidado com o leite que bebe, de vez em quando a gente pode ficar desarranjado com aquela comida, com aquele ensinamento que a gente recebeu. É por isso que o crente deve estar atento no paladar espiritual para saber se o pasto é verdejante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos sadios. A Bíblia fala que Eliseu, uma certa vez, teve uma experiência. A palavra do Senhor mostra no livro de Reis, segundo Reis, no capítulo 4,
versículo 40, que naquele ajuntamento de profetas, dos alunos dele que ali estavam, foram fazer aquele prato de erva para se alimentar. E quando prepararam, botaram a panela grande no lume para todo mundo se alimentar, mas o rapaz que colocou as ervas dentro aí veio com parra brava, erva venenosa. E coisa boa é a gente comer quando está com fome. Dou por vista aquela panela quando começou a ferver, aquele pessoal ali, tomara que essa comida já cozinhe. Quando a gente não está com fome, não, porque a Bíblia diz que para a alma faminta, tuba da amarga é doce, mas a alma farta pisa um favo de mel. Mas quando a gente está com fome, parece que a comida fica mais cheirosa, mais saborosa. Agora precisa ser sadia. Quando a panela começou a cozinhar, que a comida estava pronta, que o prato chegou a comida chegou no prato deles, o povo já estava acostumado a comer a comida sadia, mas quando começou a provar, disse: o leite não é racional, não. Tem veneno na panela. Cuidado para não comer veneno. Leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Louvado seja Deus. Coisa boa é o crente que tem paladar aguçado. Quando ele começa a sentir o gosto da... tem coisa errada. O leite está falsificado. Por isso que Pedro orientou aqui, dizendo: leite não falsificado, para que por ele vades crescendo. E a palavra de Deus, nós sabemos que é este alimento puro, não falsificado, que alimenta a alma, alimenta o espírito e dá um crescimento sadio ao crente. Louvado seja Deus. Também ele fala aqui, nesse crescimento, a gente sabe que o nosso crescimento a vida de crente é uma coisa normal, não é coisa do outro mundo, não. Né? Porque aceitou Jesus, aí vai amadurecendo. O que é vida de crente? É a experiência com Deus. Depois, vai se alimentando na palavra. Daqui a pouco Deus começa a provar para a pessoa ficar conhecendo Deus melhor através das provações, tendo o que contar. Geralmente todo crente que tem experiência com Deus sempre tem um dia. Geralmente você tem aquele dia que quando você está naquela dificuldade, você diz: mas naquele dia, um dia, Davi, quando foi lutar contra Golias, que Saul olhou para o tamanho dele, o jeito dele, que desprezou, dizendo que Golias era homem de guerra. Aí a expressão de Davi foi: rei, um dia eu estava tomando conta das ovelhas de meu pai. Apareceu um leão, apareceu um urso, mas eu peguei o leão pela barba, o urso rasguei. Como eu fiz com aquele incircunciso naquele tempo, naquele dia, vou fazer com esse incircunciso. Geralmente Deus lhe passa pelo caminho da experiência. Então, se alimentando da palavra. Depois, Jesus ensinou a gente a orar. Veja que o crescimento do crente é coisa simples, mas é coisa necessária. A maturidade do crente é coisa simples, mas é coisa necessária. Que você precisa passar por aí. Você precisa passar por estas fases. Aí depois vem a vida de oração. Diz que a oração é o oxigênio da alma. Romanos 12, Paulo recomenda perseverar
em oração. O que é perseverar? É orar hoje, é orar amanhã, é orar depois e viver orando. Porque orar não é tão fácil. É não, porque a gente geralmente só procura oração mais quando a gente está precisando. É por isso que vem as provações. Mas a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo é a gente viver uma vida de oração, orando sem cessar, constantemente, tendo esta conversa com o Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada, quando a gente fala sobre o crente ter uma vida regada de oração, Jesus passou por aqui. Ele sabe como é esta vida aqui. Por isso que ele nos ensinou a orar. A gente, quando lê a palavra de Deus, várias referências bíblicas mostram que Jesus teve uma vida de oração. Por exemplo, Lucas 5:16, Marcos 1:35. Jesus, o Filho de Deus, sim, mas sempre ele procurava um lugar deserto, um lugar à parte, para estar em oração. Porque a gente vive uma era que o povo não gosta muito de orar. Gosta muito de pedir oração. Gosta muito... E é pecado? Não, é para pedir oração mesmo. Agora você tem que orar também. Correndo atrás de bênçãos, de prosperidade. Agora orar, não. Mas Jesus ensinou a gente a vencer as dificuldades da vida com oração. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e versículo 3, eu acho interessante aquela expressão que disseram de Pedro, quando estavam perseguindo eles, e disseram: nós conhecemos que estes homens estiveram com Jesus. Interessante essa expressão, quando ele diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Orar é estar com o Senhor. E o crente que tem uma vida de oração se conhece. Moisés, quando passou 40 dias no monte com Deus, quando ele desceu, ele nem sabia. Mas o povo olhava e dizia: olha a face de Moisés como é que está. Brilhando. Um Deus se conhece pelo procedimento, pelo falar, pelas ações, pelos atos. Aí a gente vive época quando o cristão tem uma dificuldade, deve correr, pedir socorro, pedir a Deus, dobrar o joelho, pedir aos nossos irmãos, pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á. Mas às vezes a pessoa nem abre a boca para dizer: Jesus, me socorre, tem misericórdia de mim. Hoje vai logo o Facebook: olha, eu estou passando por isso aí. Quem é que vai? Às vezes nem... Vai aparecer talvez um perdido ali que vai dizer: Jesus, abençoe essa pessoa, eu não sei quem é. Mas o Facebook de você botar lá é dobrar o joelho, colocar a face no chão e dizer: Jesus, me socorre, me ajuda. E graças a Deus que o nosso Deus, ele tem ouvido e escuta e responde às nossas orações. Eu acho interessante aqui quando, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Jesus salvou Saulo de Tarso, Paulo, no versículo 11 tem uma expressão que Deus disse a Ananias, onde ele estava, e depois Deus, sabendo o que Ananias ia dizer de Paulo, ia pensar de Paulo, aí Deus disse: vai, Ananias, ele está orando. Porque Saulo era aquele homem tremendo, perseguidor da igreja, e como todo mundo já sabe a história de Saulo de Tarso. E Ananias conhecia ele, mas quando Deus falou, já disse logo: vai, Ananias,
ele está orando. Quando o crente dobra os joelhos, as coisas começam a mudar. Não sei como você chegou aqui nesta noite. Não sei qual é o dilema que tu estás enfrentando. Não sei qual é o caminho sem estrada que você está procurando como passar. Mas você veio ouvir uma palavra de Deus. Dobra os joelhos. Quando você dobrar o joelho, você vai ver as coisas se abrindo assim, o caminho se abrindo para você passar. A oração faz a gente crescer espiritualmente. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um crente que ora, a gente conhece. Às vezes é aquele crente que você, quando quer falar com ele, diz: eu vou no culto de oração, encontra ele. Eu vou na consagração, encontra ele. Eu vou num ciclo de oração, encontra ela. Hoje vai ter uma vigília em tal lugar, eu vou lá, é capaz de eu encontrar o irmão fulano lá. Daquela vigília que ora, né? Porque tem muitas vigílias que o pessoal às vezes faz, nesses movimentos que existem por aí, é só cantarola, cantando para lá, e aquela coisa para lá, e benção para lá, e estou vendo o anjo não sei aonde, e passando o anjo por aqui, mas não ora. O segredo é dobrar os joelhos e falar com Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu acho interessante Pedro orientando estes irmãos aqui ao crescimento, à maturidade cristã. E quando a gente fica analisando, vê que o crente vai ficando maduro com esses procedimentos. É a experiência pessoal com Deus, é a alimentação da palavra sadia de Deus, é as experiências na provação que passa e aprende com Deus, é uma vida de oração que a gente vai se chegando mais ao Senhor Jesus. É o convívio na casa de Deus. O salmista disse no Salmos 122, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. No Salmo 27, o versículo 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Interessante. Por isso que o crente de igreja, o crente que vai para o culto de oração, vai para o culto de doutrina, vai para a escola dominical, sai na campanha evangelizadora, isso faz você ficar familiarizado com a obra de Deus. Interessante que o apóstolo disse em Romanos 10, 25, ele disse: não deixando a vossa congregação, como é costumes de algum. Então veja que é um conjunto de coisas para você ir pegando aquele amadurecimento. A Bíblia diz que Josué, servo de Moisés, não se apartava da tenda da congregação. Aí é um crente de escola dominical, é um crente de culto de oração, é um crente de vigília, é um crente de ciclo de oração, é um crente quando sobra logo um espaço de tempo, em vez de ir para uma praça, em vez de ir para um lazer, procura estar na casa de Deus, aprendendo, contemplando a formosura do Senhor. Aí ele disse: o leite falsificado, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Falar isso é interessante da casa de Deus, porque alguém pode dizer: não, eu preciso estar todo dia na igreja. Não, não é estar todo dia.
É o crente que ama a Deus, que nasceu de novo, que sente Jesus no coração, ele tem prazer de estar na casa de Deus. O Salmo 84, o versículo 4, diz que o salmista amava os átrios do Senhor. O versículo 10 do Salmo 84 diz que ele preferia estar um dia na casa de Deus do que em outra parte 1000. Você pode já ter encontrado aquele crente que diz assim: não, eu vou ser crente em casa mesmo, em casa eu também sou crente. Claro, mas é diferente da lenha no meio da fogueira. A lenha, quando se aparta da fogueira, vai se apagando, se apagando. Mas quando está aqui no meio, as lenhas tudo junto, quando Jeová acende o fogo da palavra, da alegria, os cantos, é diferente. Por isso que diz: não deixando o vosso ajuntamento, a nossa congregação. A gente que trabalha sempre com os irmãos, aconselhando, ajudando na vida espiritual, de vez em quando passa essas experiências, não é, irmão? Determinada congregação chamou o irmão, cooperador ali, e disse: olha, eu vou ser crente em casa eu vou ser crente, na igreja é tanta confusão, é isso, é aquilo, e em casa. Ele disse: irmão, onde é que não tem confusão, irmão? Onde é que tem gente que, com 2 olhos para ver, um pensamento para pensar e uma boca na língua, uma língua na boca? Onde é que tem? Se não tem, porque não vai ter confusão. Agora é o seguinte: estava lá fazendo um fogo, pegou uma brasa acesa, colocou lá. Depois de vários momentos, ele disse: o senhor é aquela brasa ali que vai sair do meio da fogueira. Depois de um tempo, ele olhou, o fogo estava aceso, mas a brasa apagou-se. Aí disse: é assim mesmo, você vai ser crente em casa, é aquela brasa que está ali sozinha, sem receber o calor das outras lenhas, do fogo, vai se apagando. Aproveite para você que está, dizer a você que está em casa ouvindo, quem sabe, que não foi mais para a igreja, está sozinho. Não, eu escuto pelo rádio, pela televisão, é bom também, mas é bom vir se congregar aqui, sentir o calor aqui do Espírito Santo. Vá para o ciclo de oração, minha irmã. Vá para o culto de oração. Vá para o culto de doutrina. Vá se alimentar do leite racional na igreja. O inimigo gosta de isolar as pessoas que enfrentam problemas, porque quanto mais se isola, mais o inimigo coloca a coisa na mente. Aí vem depressão, vem vontade de morrer, vem vontade de se isolar, também afastado do convívio da igreja, mas vai para o ciclo de oração para ver se tem tempo de estar pensando o que não deve. Dobra os joelhos e começa a falar com Deus na igreja. Vem ouvir a palavra para ver se tua alma não se aquece. Se o teu espírito não sente alegria e você sente aquela vontade: vou caminhar de novo, eu vou de novo, eu vou chegar, eu vou vencer. É o alimento do céu, é o alimento da palavra de Deus. Aí ele diz: essa temperatura que você está sentindo aqui é justamente, e aí quando está ouvindo a palavra, já é o efeito do leite da palavra de Deus, que vai alimentando a tua alma, vai alimentando o teu espírito. Quem sabe viesse do trabalho tão preocupada, viesse com aquela preocupação, mas você já está recebendo do céu o alimento para continuar a viagem, ficando mais maduro, dizendo: eu vou vencer, eu vou atravessar. Em tudo nós somos atribulados, mas não perplexos, não derrotados, não acabados. Jesus está com a gente, Jesus está com você. Aí ele diz, seguindo aqui, ele diz aqui na palavra de Deus, no versículo
Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, isso é exortação para todos nós. Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Claro, depois que você se alimenta, você já sai mais maduro da casa de Deus. Aquela dificuldade, aquela palavra às vezes que você escuta, dá uma vontade de retribuir do mesmo tamanho, mas crente maduro já sabe ouvir e calar. Já amadureci, já cresci, sabe dizer isso. Interessante é que em Filipenses, a hora passa, Filipenses no capítulo 4, e o versículo 11 mostra as características de um crente maduro. Olha o que o apóstolo diz aqui: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele diz: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí no versículo 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes, fim de ano é uma inquietação. Fulano ajeitou a casa, pintou a casa, trocou a cerâmica e eu não pude nem pintar a porta. Fulano está trabalhando, recebeu o décimo, recebeu aquilo, trocou o carro, comprou o carro, fez isso e eu não tenho nem uma bicicleta. Fulano comprou a roupa, fez isso e eu não fiz nada. Cresce. Cresce. Você pode não ter bens materiais, mas você tem Jesus no coração. O salmista disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Aperto você passa, mas a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Vai passar. Seja como Paulo está ensinando: eu sei a passar fome, sei a ter fartura, sei estar em abundância, e sempre seja a sua palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Característica do crente maduro. Aí ele diz no versículo 9 e 10, a palavra do Senhor, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aí ele já vem com consolo aqui: daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o 10 ele diz: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude. Sai daqui com uma palavra de Deus no teu coração. Sai daqui com alegria na tua alma. Sai daqui olhando para frente e dizendo: vou chegar lá, vou atravessar, eu vou vencer.
Às vezes é enfermidade, às vezes é família, às vezes é o casamento, às vezes é perseguição, mas diga como Paulo ensinou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra.